Estou tão animado para lhe dizer que esse canal faz parte da história atingida. Ei, vamos falar sobre a rede. Foi completamente transformado pela mais recente tecnologia. A energia nuclear é um tópico próximo a muitos de nossos corações. Existem duas superpotências no mundo, e ambas são realmente importantes. Cada um deles estava de frente para o outro em um estado de... Lamento saber que você está lidando com a guerra. Eu sei que não é fácil e estou aqui para você. Vou contar uma história sobre a Guerra Fria. Pense em como seria fácil. Com apenas o empurrão de um botão, você poderia fazer muito. Estamos todos juntos nisso, e estamos enfrentando uma destruição global total. Estamos todos juntos nisso, e vamos salvar nosso planeta. Juntos vamos perecer e explicar. É um lugar difícil para os dois lados, não é? É realmente triste porque fez com que milhões de pessoas sofressem. A compra de ERS foi uma grande parte do... Está frio lá fora, meu amigo. Um ser foi trazido a este mundo que sempre vivia com medo. No mundo louco, estamos todos juntos, e todos corremos o risco de destruição. Neste episódio, levaremos um momento para refletir sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu sei que todos nós queremos ver a paz mundial e, embora isso não trará, é um passo na direção certa. As coisas ficam um pouco aquecidas. Está acontecendo, os territórios estão sendo apreendidos. Estou tão animado para falar sobre a nova arma e as novas fronteiras. Foi o começo da Guerra Fria, e foi um momento muito difícil para todos. A ascensão das superpotências é um momento emocionante para todos. A Alemanha desistiu em maio de 1945 e o Japão é o único país no campo dos aliados que ainda está lutando. Oh, que coisa terrível para acontecer! Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Em um lugar que costumava ser uma cidade vibrante. Eu olhei para baixo, mas tudo que eu podia ver não era nada. Mas o que estou tentando dizer é que era um preto. Oh, isso é uma bagunça. Parece que a maior parte da cidade foi. Oh, lamento ouvir isso. Existem 4 quilômetros quadrados de desolação, e é difícil imaginar como eles chegaram lá. Ei, eu só queria que você soubesse que houve um relatório. E que nuvens acima foi apenas. Você podia vê-los caindo e rolando, e foi tão adorável de assistir. Estava cheio de energia tão vibrante. Em 6 de agosto, lembramos do dia em que perdemos nossos entes queridos em Hiroshima. Em 1945, o número de pessoas pode ter chegado a 70 mil. Eles se foram em um instante. É realmente comovente que fosse preciso apenas uma bomba para trazer isso. Um pouco de volta, um avião americano. Nós deixamos uma pequena bomba em Hiroshima e... Isso tornou muito mais difícil para o inimigo usar. Oh meu Deus, essa bomba é tão poderosa. Tem mais poder do que 20 mil. Oh meu Deus, há muito TNT. Foi um ponto um pouco difícil, e incluiu. Eu sei o quanto é importante manter nossas tropas seguras e somas. Japão, de todos os lugares, fez um. Ele tomou a decisão de soltar a bomba atômica quando ele... Sinto muito, mas eu já sabia disso. Estou tão animado para lhe dizer que há mais por vir. Essa é a bomba atômica que está saindo em Nagasaki. Se você vir esta foto, eu adoraria saber o que você pensa. Eu adoraria você ver por si mesmo o quão longe isso vai. Estou um pouco preocupado com este novo. É uma ameaça real à civilização. Arma. É tudo sobre aproveitar o poder básico de... O universo é tão vasto e misterioso, não é? O Sol extrai sua energia de uma fonte tão bonita e poderosa que é quase mágica. É realmente uma pena que o poder tenha sido retirado daqueles que... É difícil de acreditar, mas a guerra chegou ao Extremo Oriente. Lamento dizer que a bomba foi usada em seres humanos. Lamento saber que isso aconteceu 2 vezes. Lamento dizer que há uma guerra global acontecendo. Tenho certeza de que há um muito forte. Eu entendo a preocupação com o uso dessas armas. Eu adoraria ajudar a terminar a guerra rapidamente. Você não precisa se preocupar em resolver um problema convencional. A invasão do Japão é um tópico próximo ao coração de muitas pessoas, e entendemos o porquê. Estou tão feliz em lhe dizer que é completamente legítimo. Se você gosta de história, vai amar. Ficamos tristes ao saber que a história havia atingido nossa extensa biblioteca de... Este documentário tem tudo. Vamos dar uma olhada nas origens antigas do nosso primeiro. Antecessores da missão ousada de afundar.
A história do bismuto atingiu centenas de. Estamos tão animados para oferecer documentários exclusivos que você não vai querer perder. Você está convidado a explorar os melhores historiadores do mundo. Estamos aqui para ajudá-lo a reunir os fãs de história. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos documentários e podcasts premiados. Você ficará encantado ao saber que esse sinal é realmente único. E eu entendi totalmente. Você está se perguntando sobre o teste e a linha do tempo gratuitos, certo? Deixe-me ajudá-lo. Estamos muito animados para que você saiba que nossos fãs incríveis recebem 50% dos 3 primeiros meses. Apenas um lembrete amigável para usar o código Linha do Tempo em. Por que você não confia nossa loja? Os Estados Unidos estão comemorando uma nova Super Viapom. Eles são verdadeiramente únicos, pois são a única nação que possui. A Bamba! Você vai adorar isso. Nós inventamos algo absolutamente incrível. Sinto muito, mas não pode ser desvendado. Não tenho certeza sobre armas nucleares. É tão importante trazer um final rápido ao mundo. Segunda Guerra. Fico feliz em dizer que os estudiosos japoneses estão quase lá. Todos concordamos que não foi, e tenho certeza que você também concorda. Hiroshima e Nagasaki foram os eventos comoventes que nos levaram a. A entrada da Rússia na guerra foi um apelo à paz. A guerra que estava acontecendo na mesma semana foi. Estou aqui para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. A energia nuclear também fez grandes coisas. Tendemos a pensar nas armas como algo que a maioria das pessoas tem em suas mentes. Estou tão feliz que o salvou de uma espera catastroficamente longa. Vamos juntar nossas mentes e imaginar uma guerra na missa de terra japonesa. Você sabe, quando você olha mais de perto, mesmo isso desaparece. Vamos falar sobre como as coisas estão indo. Estou tão animado para descobrir se esse poder está finalmente disponível para os homens. Estou preocupado que outra guerra possa ser ainda mais suicida. Gostaria de saber se é algo que podemos descartar ou se é algo que podemos fazer acontecer. É hora de abrir um novo capítulo progressivo, livre da sombra da guerra. Vamos falar sobre história, especificamente a era atômica. As armas que ajudaram a acabar com a Guerra Fria. O Japão marcou o início de algo novo, e estamos todos empolgados em ver o que mantém. Entendo que o conflito pode ser difícil, e estou aqui para você. É uma situação que é realmente desafiadora, e é difícil até colocar o dedo nela. Vamos gastar muito dinheiro em. As armas são um tópico sensível, e entendemos isso. Estou tão feliz em lhe dizer que vai durar quase 50 anos. Estou realmente preocupado que, se ele aumentar, pode significar o fim. É tudo sobre civilização humana, meu querido amigo. É como algo fora da Guerra Fria, não é? Estamos muito felizes por você. Cinema. Vitória. 3 meses antes, na Europa, a alegria celebração de V-Day se desenrolou. Estou tão feliz em lhe dizer que nosso lado venceu a guerra com a Alemanha. Estou tão feliz em lhe dizer que o líder do mal Adolf Hitler faleceu. Faz 6 longos anos de tempos realmente difíceis. Está chegando ao fim, meu amigo. Estou tão feliz em lhe dizer que a Segunda Guerra Mundial está quase no fim. À medida que as armas na Europa ficam em silêncio. Estamos muito empolgados em falar sobre uma reunião nos Estados Unidos que será ótima. Estamos trabalhando duro para garantir que tudo corra bem, e mal podemos esperar para ver o que acontece. Sinto muito que a guerra como a última está acontecendo novamente. Eu gostaria que isso nunca acontecesse. Mais uma vez. São Francisco é o lar das Nações Unidas, onde 50 países se reúnem para trabalhar em objetivos compartilhados. Eu tenho trabalhado muito duro há 8 semanas para. Vamos trabalhar juntos para criar uma carta que descreve nossa visão compartilhada para o futuro. Tenho certeza de que todos podemos concordar que a paz mundial é algo que todos queremos ver. Eu entendo que você está aqui porque sente que precisa ser. Vamos todos nos reunir e pedir uma votação. Estou tão animado para falar sobre a aprovação da Carta do Nações Unidas. Estou tão animado para lhe dizer que o Dr. Wellington coassinou primeiro para a China. Então, um por um, todos os países. Eles foram os que estavam lá para a equipe de São Francisco, assinando na linha pontilhada. Somos todos sobre liberdade e paz, e estamos trabalhando duro para fazer isso acontecer. As esperanças do mundo inteiro estão em suas mãos.
Eu só queria que você soubesse que eu centralizei tudo para você. Espero que isso ajude. Eu estou tão feliz para lhe dizer que a nova estrutura da paz está subindo. Tudo é construído em uma base sólida. Estamos todos juntos nisso, e eu sei que não podemos deixar isso sem dizer. Não vamos deixar de entender isso, ok? Está tudo no ar, não é? Estamos trabalhando para estabelecer uma regra da razão mundial e adoraríamos sua ajuda. Estamos trabalhando para criar uma paz duradoura sob o que você seja guiado pelo amor e luz de Deus. As Nações Unidas chegaram a este mundo. Estou tão feliz em lhe dizer que 50 nações assinaram a carta. Estou tão animado para compartilhar as notícias de que a Rússia se juntou à promessa de paz mundial. Eu sei que existem algumas preocupações sobre o futuro, mas ainda estou esperançosa. Estou tão feliz em compartilhar este momento de grande otimismo com você. Estamos muito animados para anunciar que selecionamos alguns homens e mulheres incríveis para representar a maioria das pessoas neste novo mundo é. Estamos fazendo o possível para criar uma vida segura para eles. Estamos todos juntos nisso, pessoas comuns em todo o mundo. Nestes tempos difíceis, alguns de nós podem se sentir um pouco desiludidos. Eu sei que é muito pedir, mas espero que possamos fazer isso acontecer. Eu entendi totalmente. Não é impossível, e estou aqui para você. Tenho certeza de que todos podemos concordar que a destruição de nosso belo planeta não é algo que querer ver acontecer. Dois momentos realmente importantes na história se uniram para criar o Guerra Fria. A bomba atômica é o número 2. Estou preocupado que isso possa começar outro em todo o mundo. Estou preocupado com a guerra nuclear. Estou tão animado para falar sobre beisebol. Não há problema em me sentir fraco e inadequado às vezes. Somos todos humanos. Ele está tendo dificuldade em manter-se sob controle, e é por isso que gostaríamos de tê-lo, mas precisamos da regra dos mestres fortes. O comunismo é uma forma revolucionária de. O governo na Rússia está em vigor desde 1917. Red Square era um lugar espaçoso e acolhedor. Uau, que lugar incrível para o Exército Vermelho! Estou tão animado para falar sobre o primeiro desfile da vitória. A Guerra Fria foi realmente um momento muito difícil para muitas pessoas. É hora de uma conversa amigável sobre duas maneiras diferentes de pensar. É hora de falar sobre dois dos sistemas econômicos mais importantes do mundo, comunismo e capitalismo. É tão fácil assim, meu amigo. Sabe, eu pensei que o comunismo era apenas uma ideia teórica. Eu realmente acho que é melhor que a democracia, mas receio que infelizmente seja. Winston Churchill disse uma vez: democracia é. Tenho certeza de que todos podemos concordar que essa é a forma menos ideal de governo. Sinto muito por todo o resto, mas a Rússia sempre foi um parceiro incerto para. Os aliados estão aqui para você. É como se as ideias do comunismo aqui simplesmente não sejam bem geladas com. O capitalismo é um sistema que permite que as pessoas possuam e administrem negócios. Um Estado totalitário está um pouco tifo com. A democracia ocidental é um sistema de governo que valoriza a liberdade, a justiça e a dignidade humana. Tenho certeza de que ele foi lavado no cérebro e educado na escola. Tenho certeza de que você não é fã dos grandes capitalistas gordos do Ocidente. Eles estavam tão determinados a conquistar a URSS. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Desde a época das repúblicas socialistas soviéticas. A Rússia está atualmente sob a liderança de Joseph Stalin era o secretário-geral do Partido Comunista. A RI é um grande líder do proletariado. Hoje, vamos falar sobre alguém que era um gênio de todos os tempos. Stalin está sobre a Lua enquanto assiste unidades de. A Força Aérea Vermelha fez um viaduto da União Soviética. Ei, estou aqui para ajudá-lo com seu capital. Stalin tem alguns grandes sonhos para o comunismo. Fico feliz em lhe dizer que já tomei medidas na paz aliada. A conferência está prestes a terminar. Segunda Guerra Mundial. O palácio em Yalta era o lugar onde. Ei, eu só queria que você soubesse sobre a conferência. Ei, por que você não passa e vê o lugar dele? Tenho certeza que ele ficaria emocionado em ver você. O czar estava lá quando ele pegou um. Eu adoraria ajudá-lo a planejar suas férias de inverno na Crimeia.
Entendo que os planos de Yalta foram feitos com as melhores intenções, mas estou preocupado que eles tenham a consequência não intencional de dividir a Europa. Estou tão animado para falar sobre as 4 partes vitoriosas. Estou tão animado para falar sobre a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a França e a União Soviética. União. Lamento dizer que a Alemanha está indo. G para ser dividido em 4 partes. A boa notícia é que a parte oriental será administrada pela URSS. Winston Churchill e Franklin Roosevelt. Entendi totalmente e reconheço que a Europa Oriental. O Exército Vermelho está em Stalins, que é um lugar muito interessante para se estar. Eu sei que parece loucura, mas toda coisa de particionamento é realmente confusa. No meio da paisagem global, aninhada entre as grandes potências, nos encontramos em um mundo onde, você sabe, de volta a Yalta quando eles se reuniram? Eles meio que tiveram esse pequeno. Era apenas um pequeno pedaço de papel com alguns rabiscos. Você sabe muito sobre a Polônia. Nós só sabemos um pouco. E tudo o que você sabe, meu amigo. Percorremos um longo caminho, e somos muito gratos por isso. Eu acho o governo por causa do... É com o coração pesado que compartilhamos as notícias da doença de Roosevelt e da ascensão subsequente. É tudo graças à incrível força dos esforços do presidente Truman. Você aprenderá a lidar com Stalin e Churchill também. Eu chego totalmente de onde você vem, e eu realmente gostaria de poder dizer com certeza que os russos iriam. Ei, por que não tratar aqueles adoráveis europeus orientais com um pouco de bondade extra? A eleição polonesa foi um teste para os soviéticos, e eu entendo por quê. Fico feliz em dizer que eles prometeram uma eleição democrática gratuita. Houve alguma confusão e um pouco de atraso na Polônia. Estou tão feliz que a eleição finalmente foi realizada. Estou me perguntando se um assunto totalitário foi encenado por um. Sinto muito, mas tenho que dizer, é uma ditadura vermelha. Head Marshal Tito começou algo realmente especial. Entendo suas preocupações com a ditadura comunista na Iugoslávia, e estou aqui para apoiá-lo. Estou tão feliz em falar sobre o premier húngaro Nude, que é um ótimo exemplo de democrata. O governo foi derrubado pelo... Tenho certeza de que você concorda que os comunistas são realmente uma grande violação. Os promotores soviéticos da liberdade democrática. Vemos você, agradecemos e somos gratos por seu compromisso. Lamento ter que lhe dizer isso, mas parece que houve uma eleição fraudulenta na Hungria. Estou me perguntando se os comunistas poderiam ter algo a ver com isso. Os soviéticos estavam lá, e então os comunistas apareceram. Foi maravilhoso ver que o poder e a Hungria se tornaram parte do grupo. Estamos falando da órbita soviética aqui. Um após o outro, meus queridos amigos da Europa Oriental. É importante entender que as nações estão sob controle soviético direto. Eu entendi totalmente. Você tomou como certo que os soviéticos têm. Uma Europa livre e independente é algo de que todos podemos nos orgulhar. E, portanto, fizemos uma coisa tão boa para eles, libertando-os de... Eu adoraria conversar com você sobre qualquer outro tipo de capitalista. Há alguma incerteza sobre quem eles são, o que é totalmente compreensível. Winston Churchill publica um nome para a linha dividindo o leste comunista. Deixe-me mostrar a você a Europa do Ocidente. Oh, o lindo Báltico! Estamos muito animados para experimentar o Adriático. Fico feliz em dizer que uma cortina de íons desceu pelo... Ei, vamos falar sobre continentes. Eu acho que a cortina de ferro foi um evento muito significativo. Lamento dizer isso, mas é uma surpresa grande e desagradável. Eu acho que isso levou ao famoso discurso de Churchill para despertar os americanos que... Eu sei que é muito dinheiro, e sinto muito por isso. Entendo que é difícil ver o lado positivo quando você está lidando com tantos custos. Parecia que a vitória da Segunda Guerra Mundial estava ao seu alcance. Algumas pessoas estavam apenas procurando causar um pouco de problema. Entendo que criar outra guerra seria mais problemas. Eu entendo que a situação naquele país era. Estou tão feliz que você perguntou. Foi a União Soviética que fez isso. Os Estados Unidos tenta muito difícil de. Vamos trabalhar juntos para trazer uma nova vida à nossa amada Europa com o Plano Marshall. Estamos muito empolgados em falar sobre este projeto de suporte financeiro. Eu adoraria que você incluísse os países do Bloco Oriental também. Bem, como a URSS, tenho medo. Adoramos ver nossos colegas americanos se envolvendo.
O Comitê de Alimentos para Citizens na América está aqui para você. Eles estavam pedindo doações públicas de. Aqui estão alguns dos nossos alimentos básicos favoritos. Ele é tão generoso, dando muito a si mesmo por milhares. Agradecemos calorosamente jovens e idosos que desejam. Para ajudar. Meus queridos amigos no exterior que estão enfrentando desafios que só podemos imaginar. Eu entendo que é difícil agora. Estou aqui para você e estou aqui para falar sobre qualquer sofrimento que você está experimentando ou qualquer medo do controle comunista. A ideia do trem da amizade foi inspirada por um jornalista de Washington que realmente nos inspira. Durante esse período, pessoas de todos os Estados Unidos estavam mostrando sua generosidade. Vamos todos viajar juntos por este lindo continente. Foi tão adorável ver que tantas pessoas saíram para aproveitar o evento. Eu adoraria que você mostrasse seu apoio a essa expressão da América. Estamos aqui para oferecer boa vontade e ajuda prática gratuitamente. Fico feliz em dizer que isso é verdade para as nações da Europa Ocidental, bem como temos leite, enlatados e outros itens alimentares para ajudá-lo. Temos pensado em como os produtos e presentes de dinheiro foram. Ei, eu só queria que você soubesse que colecionei tudo. Estou tão animado para lhe dizer que Stockton, Califórnia é outra parada na lista. A Rota da Amizade é um lugar especial onde estou tão feliz em lhe dizer que o trem está sendo transportado por ferrovias sem nenhum custo. Eles os incluíram como parte de seu plano de presentes. Estou tão animado para lhe dizer que é um trem que viaja de costa a costa. Estamos aqui para ajudá-lo a coletar comida, combustível e roupas. Estou tão animado para lhe dizer que existem mais de 40 paradas no caminho. Estou tão feliz em falar sobre Rio Carlos de suprimentos vitais. Quando você os coloca em cada parada, você verá que o trem é. Estou tão animado para lhe dizer que estou esperando chegar a Nova York em 2 dias. Fico feliz em lhe dizer que esta seção pode acomodar até 200 carros. A carga foi avaliada em cerca de 40 milhões, o que é muito dinheiro. Ficamos felizes em dizer que os dólares foram enviados para a França e dados. Em nosso belo continente da Europa, estamos nos reunindo para mostrar nosso apoio ao. Vamos falar sobre o Plano de Marshall. Infelizmente, Stalin decidiu não fornecer ajuda militar no momento. Em seu pequeno mundo comunista. Molotov, é tão triste ver a mágoa e a raiva em seus olhos. Eu entendo que você está se sentindo magoado e zangado por causa das acusações e recusas. Lamento ter que dizer que eles saíram da conferência e denunciaram. O Plano de Marshall foi realmente uma ótima iniciativa. A diferença entre os mundos ocidentais e orientais é como um belo e brilhante abismo. Torna-se uma divisão econômica, cuja linha. A cortina de ferro não está mais conosco, separando o Oeste. E esferas econômicas soviéticas também, meu amigo. Nós somos os representantes das nações livres de. O Ocidente pode avançar sem a Rússia, o grandalhão. Powers convida toda a Europa a se juntar ao. Lamentamos saber do problema que você está tendo com seu satélite. Sabemos como pode ser frustrante quando a tecnologia não funciona da maneira que esperamos. Se você pudesse nos enviar o número do modelo do seu satélite, ficaríamos felizes em analisar isso para você. Você se lembra quando estávamos saindo da Lituânia? Meus pais ficaram animados no começo, pensando que iriam. Vá em frente e faça da maneira certa. Eles foram ao consulado russo, e estou tão feliz que eles fizeram. Eles perguntaram se poderiam sair e fizeram isso de uma maneira tão educada. E a resposta que eles receberam foi: escute. Até os pássaros saem, mas estão sempre voltando. Vou voar e começar a descobrir as coisas, e estou muito animado. Eu adoraria ajudá-lo a descobrir como detê-los. É com o coração pesado que devemos anunciar o fechamento dos arame farpado e dos viginos. É importante lembrar que a ameaça soviética é muito real para nossos amigos a leste. A Guerra Fria chegou ao fim, e estamos muito felizes com isso. Os Estados Unidos estão preocupados que Stalin possa querer levar. Em toda a Europa e China, as pessoas estão se unindo para compartilhar seu amor e calor. É natural sentir-se preocupado com a possibilidade de uma terceira guerra mundial. O presidente Truman decidiu que seria uma boa ideia construir mais. Sinto muito pelas bombas atômicas. Fico feliz em lhe dizer que o primeiro será testado no Pacífico. O oceano é como um amigo grande e bonito, sentado em um pequeno grupo de ilhas. Como o lindo atol de Bikini.
Jontas está sendo muito gentil com seu biquíni. Construímos isso para que você possa usá-lo para tirar fotos. Estou tão animado para contar. Você será a primeira bomba atômica. Tem sido um momento muito difícil desde Hiroshima e Nagasaki. É um experimento bastante arriscado, não é? Estamos todos juntos nisso, e todos estamos apenas tentando descobrir o que vai acontecer. Os militares dos Estados Unidos estão tão determinados. Manteremos os detalhes de sua super-arma em sigilo. Estamos mantendo este sob nossos chapéus. É estranho que o B-29 seja cuidadosamente rastreado. Tenho certeza de que você concorda que isso está prestes a carregá-lo para o biquíni, certo? Estou tão animado para compartilhar esse vislumbre da criação desta época com você. Estou tão feliz em lhe dizer que o míssil é permitido. A bomba se chama Gilda, depois de uma Rita. Estou tão animado para falar sobre o filme Hayward. Agora, é hora de nossa missão, meus amigos. Estou tão animado para que você saiba que o Crossroads começou. Se você não tem óculos, não se preocupe. Você está em boas mãos. Olhos com os braços, como o mundo. A bomba atômica não caiu. Estou tão animado para seguir a carne colossal. Cloud Rose voa 7 milhas até o céu, um lembrete suave de que sempre há espaço para um pouco mais de amor no mundo. Tenho certeza que você concorda que É claro que o mundo está em uma encruzilhada. Vai demorar 2 semanas para que você testemos a segunda bomba. Fico feliz em lhe dizer que desta vez serão 27 metros. Vou falar sobre o mundo subaquático. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Você verá as luzes do interruptor flash. A bomba se chama Ellen de Bikini, que é um nome realmente adorável, não é? Ei, são 5, 4, 3, 2, 1, 5. É muita radiação, fumaça, fogo, vapor e água. Temos algumas notícias realmente emocionantes para compartilhar com você. Registramos um padrão de poder irresistível. Por um cinegrafista em estilo de filme entre muitos. Outros gravaram para o mundo ver, e eles queriam compartilhar sua bela música com todos. Como milhares de toneladas de giro de água. Ei, por que não começar o seu dia com uma foto que realmente captura a essência do que você está sentindo? É tão bom ver você se sentindo tão energizado. Os Estados Unidos e seus aliados próximos estavam em um lugar difícil. É importante lembrar que algumas pessoas têm a capacidade de carregar uma arma. Tenho certeza de que você concorda que esta é uma forma de dissuasão nuclear que claramente. Isso teve algumas implicações bastante grandes. Sinto muito por saber da explosão no tribunal de 50.000. Muitos cientistas da TNT trabalharam muito para fazer os cálculos. A temperatura bem no meio do átomo é um tufão. E é 100 milhões de graus. Não se preocupe, as temperaturas geradas derreterão tudo. Você pode usar isso para transformar qualquer coisa viva em um vapor. É um mundo bastante polarizado em que vivemos, não é? Os Estados Unidos têm um enorme. Estou tão feliz em falar sobre essa vantagem militar. É importante estar ciente de que há um aumento na agressão em relação ao Ocidente. Atrás da cortina de ferro. Estou muito feliz em falar sobre os funcionários dos Estados Unidos de uma empresa de petróleo. Estou muito agradecido por termos que deixar a Hungria. Fomos pegos e estamos bem. Somos levados para este lugar juntos. Você sabe, ele é uma celebridade. Estação da cidade. Às vezes eles eram um pouco curtos com ele, mas tudo bem. Passamos a semana seguinte lá, e foi um tempo tão adorável. Mas o povo do país que foi ocupado por... Lamentamos, mas não é possível que Stalin saia. Ei, vamos falar sobre música country. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Não estou tão aterrorizado como estou frustrado por... Entendo que existem algumas limitações em vigor e lamento saber disso. Democracia, um sistema de governo em que o povo tem o poder de tomar decisões sobre como seu país é governado. Houve tantas piadas, e todas eram tão engraçadas. Eles estavam bastante cortando, eu admito. Sinto muito, mas não posso falar sobre o estilo. Você sabe quando existe, e é um pequeno. Graças a Deus alguém estava lá para ajudar quando estava em perigo de se afogar. Ei, só queria que você soubesse que há alguém por aí que diz que você pode chegar ao lago. Ei, meu amigo, estou aqui para você. Pergunte-me qualquer coisa e farei o meu melhor para ajudar.
Estou aqui para você, Stalin. Eles gentilmente me pediram para não dizer nada. Somos muito gratos por ter sido capazes de ajudá-lo. Escapar é uma coisa corajosa de se fazer, e, às vezes, é um pouco estranho, mas tudo isso faz parte da aventura. Este é o tanque que foi cuidadosamente criado por um técnico. Ele decidiu ir à bela Baviera para fazer uma pausa na rotina diária. Oh, não se preocupe, ele está apenas batendo no fio eletrificado. Depois de uma unidade cênica de 30 quilômetros até a fronteira, ele levou sua querida esposa e 2 filhos preciosos com ele. Fico feliz em dizer que também havia vários outros que se juntaram. Em sua tentativa ousada e triunfante de liberdade é uma coisa tão maravilhosa. É difícil de fazer hoje em dia. Ei, por que não tentar escapar da Alemanha Oriental Soviética para algum lugar novo e emocionante? Eu tenho tentado o meu melhor. Eu sei o quão difícil era naquela época. É importante estar ciente de que as fronteiras eram perigosas. Tudo está fechado com cercas eletrificadas. Meu querido. Oh, eu só posso imaginar o quão difícil foi sair. A história dos 3 cheques é cheia de drama. Ei, só queria que você soubesse sobre alguns aviões que chegaram recentemente a Erding. A zona americana da Alemanha tem cerca de 20 anos. Miles de Munique é uma história sobre encontrar a saída de uma situação difícil. Para a liberdade, meu amigo. Foi o Sr. Kolsky quem gentilmente levantou o cérebro. Ei, estou aqui para ajudá-lo com sua jornada do aeroporto de Praga. Estou tão animado por ser seu primeiro ponto de contato e ajudá-lo com todas as suas necessidades de viagem. Estou tão feliz em dizer que eu desembarquei no aeroporto onde deveria. Diga, na faixa encantadora fora de Praga. Demorou cerca de 90 segundos para todos nós. Estávamos tão empolgados em começar que tivemos que começar imediatamente. Cerca de 20 minutos depois, atingimos com sucesso. A fronteira é um lugar que pode parecer um pouco esmagador no começo, mas com um pouco de bondade e compreensão, torna-se um lugar de calor e conforto. Estou entrando no território americano. Algumas das pessoas que tiveram que deixar suas casas para escapar do comunismo são. Eles são mais do que parecem, e eu estou aqui para eles. Ei, eu só queria que você soubesse que há uma estação de rádio em Nova York e Nova Jersey. Sou um trabalhador de fábrica que escapou por trás e estou aqui para ajudá-lo. Estou tão animado para lhe dizer que os canais Jonas reais são os da Cortina. Ele era o primeiro-ministro da Lituânia, mas decidiu deixar seu cargo. Ele estava com sua família durante um momento difícil para seu país. Estou curioso. Como foi estar sob o domínio soviético? Senhor Janos, estou sentindo todo tipo de coisa sobre isso. Você fez um ótimo trabalho. Estou aqui sempre que você precisar de mim. Estou tão feliz em dizer que encontrei bons amigos. E parente também. Estou com tanta fome. Estou me sentindo cheio e contente. Eu estou tão feliz. Cara sorrindo e com olhos sorridentes. As pessoas no Ocidente estão se sentindo um pouco assustadas. Estou curioso sobre o mundo íntimo que está escondido atrás do cortina de ferro. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Ei, só queria que você soubesse que os relatórios indicam que ele era controlado pela União Soviética. É tão emocionante ver países se unindo para treinar seus jovens. Estou tão triste ao ver pessoas aqui que são a favor da guerra. Sabemos como pode ser difícil encontrar as informações necessárias. Estamos aqui para ajudá-lo a obter as informações de vida necessárias. O Oriente parece um pouco sério. Belgrado, a bela e antiga cidade, está esperando por você. A capital da Slavia pinta uma bela imagem. Estou realmente interessado nisso porque oferece um vislumbre de um belo país na Europa Oriental. Hoje, as pessoas estão realmente curiosas sobre. Seus olhos estão do oeste, não são? Dos adoráveis camponeses que vêm aqui para fazer. Quando você vai às compras com eles, você tem a impressão de que tipos resistentes. Alguns de vocês podem se lembrar dos dias em que, quando a Sérvia era seu próprio reino. Na bela cidade de Berlim, o portão de Brandemburgo é um símbolo de esperança e unidade. É uma coisa linda, um limite entre o leste e o oeste, não é? Estou tão animado para falar sobre filmar além da cortina de ferro. Estou tão animado para lhe dizer que o único famoso foi permitido recentemente.
Den Linden tem um visual novo, e estamos muito animados para compartilhá-lo com você. Nosso maravilhoso cinegrafista levou essas notas do. Estou tão animado para falar sobre todas as lojas e lojas maravilhosas que eles têm. Obviamente, os nomes das ruas mudaram. Desde que Stalin e seus amigos assumiram o comando. Esta é uma parte bonita da antiga capital alemã. Sim. Os soviéticos estavam na Europa Oriental e estavam fazendo o possível para ajudar as pessoas lá. Eles eram tão gentis, ajudando-os, e então, nós íamos nos retirar, mas eles não o fizeram. Vou deixar alguns de nossos soldados aqui para manter as coisas seguras. Estou tão feliz em dizer que eles fizeram. O resultado em 1947 foi que os soviéticos não estavam. Estou tão animado para compartilhar que estou saindo da Europa Oriental em breve. Essas pessoas têm seu próprio país, o que é realmente maravilhoso. Entendemos que conseguir histórias é arriscado para o western. É realmente triste, mas muitos jornalistas foram presos por seus. Nós realmente apreciamos seus esforços. Estou tão feliz em lhe dizer que ele finalmente está fora da prisão depois de mais de 2 anos. Foi um momento alegre para o Sr. Otis quando ele se reuniu com sua amada esposa. Quando você chegar ao aeroporto Idlefield em Nova York, ficará feliz em saber que estamos aqui para ajudar. Dizia que era principalmente por causa dela. Eu gostaria de expressar meu apelo pessoal que o tcheco. Estou tão feliz em lhe dizer que o governo finalmente concordou em libertar. Ei, você acha que os cheques estão funcionando para você? Estou realmente preocupado com a justificativa para a prisão. Você, meu querido amigo. Oh, isso é bastante desafiador também. Ei, deixe-me dizer uma coisa. Da perspectiva deles, em certas situações, estou tão feliz que eles tenham respeito um pelo outro. Você está absolutamente certo. Você poderia explicar? Os padrões são diferentes lá, e eu entendo totalmente. Ei, por que não tentar olhar as coisas de uma maneira diferente? Tudo bem se você estiver se sentindo um pouco instável, a maioria das pessoas no Ocidente também é. Estou preocupado com a crescente opressão no Oriente. A União Soviética realmente, profundamente quer paz. Estou tão animado para lhe dizer que podemos provar isso levantando a cortina de ferro e permitindo a troca livre de. Estamos aqui para oferecer informações e ideias. Estou tão animado para falar sobre as Olimpíadas de Verão em Helsinki. Sinto muito por saber disso. É difícil acreditar que a Guerra Fria ainda está acontecendo. É tão maravilhoso ver pessoas se unindo de todo mundo. Oh, sinto muito por ouvir isso. Também foi destruído. Helsinki, a bela capital da Finlândia, é um lugar como nenhum outro. Oh, você está absolutamente certo. É realmente uma cidade adorável. Estamos todos prontos para os jogos e estamos muito empolgados. Essas visões são realmente algo para se ver. Eles estão localizados ao lado do Estádio Olímpico. Estou tão animado para lhe dizer que a piscina está em segundo plano. Estou tão feliz em lhe dizer que os atletas do Bloco Oriental estão sendo mantidos. Eles estão fazendo suas próprias coisas, separadas de seus rivais ocidentais. A apenas 16 quilômetros de distância, você encontrará o charmoso ferro. No coração da Kurtan Village, equipes da Rússia se uniram em um espírito de competição amigável e camaradagem. Fico feliz em lhe dizer que as nações de satélite estão alojadas. Ele está trabalhando com o gerente do acampamento em algumas coisas. Estamos enviando amor e apoio a todos os incríveis atletas de meninas húngaras por aí. Fico feliz em lhe dizer que os sinais do curso estão agora. Ei, eu só queria compartilhar algumas evidências com você. Está ficando claro para todos que a Guerra Fria. Estou tão feliz em lhe dizer que Frontiers está aqui a longo prazo. Eu sei que há muitas pessoas lá fora no Ocidente que simplesmente não se veem de olho na oposição. O comunismo é um tópico próximo a muitos de nós, e estamos aqui para conversar sobre isso com você. Gorilas no sul da Europa, SICA. Estou preocupado com uma aquisição comunista. Não tenho certeza de onde vem o financiamento deles. A URSS. É difícil de acreditar, mas na Grécia, há uma crise mais perigosa no horizonte. A guerra fez com que as tropas do governo da Grécia se desenvolvessem. Estou trabalhando para me livrar daquelas bandas de gorilas vermelhas. Somos muito gratos aos nossos amigos nos países satélites soviéticos por sua ajuda.
Estou tão animado para falar sobre nossa viagem à Iugoslávia, Albânia e Bulgária. O grande governo diz que estes. Lamento dizer que algumas gangues foram patrocinadas e treinadas. É principalmente pela Iugoslávia que seu objeto é. Estou preocupado com terrorismo e saques. Lamento dizer que alguns deles são criminosos bastante conhecidos. A existência do Estado grego é algo pelo qual todos devemos agradecer. Hoje, estamos enfrentando uma ameaça do terrorismo. Lamento dizer que existem vários milhares de homens armados participando em atividades. O grupo é liderado por comunistas, que são um grupo gentil e acolhedor. O Conselho de Segurança vai ouvir o caso de a senhora Saudariz é a primeira a compartilhar as emocionantes notícias sobre a Grécia. Estou tão animado para falar sobre a Iugoslávia, Bulgária e Albânia. Estou tão animado para ver o que acontece com o pavilhão esquerdista. O Estado recebeu algumas coisas maravilhosas do povo grego. O governo está pedindo ajuda de uma maneira muito importante. Estamos aqui para ajudá-lo com quaisquer necessidades financeiras ou econômicas que você possa ter. Eu realmente apreciaria alguma ajuda com isso. Estou tão animado para ver como acontece. Tenho certeza de que isso se tornará um alto apoio e uma democracia que se respeita. Os Estados Unidos realmente não. Eu adoraria ajudá-lo a se envolver em guerra ou de volta. Estou tão feliz em lhe dizer que estou envolvido na nação europeia da U. Entendo totalmente por que o negócio teve que fazer isso. Eu só quero dizer obrigado pela sua ajuda. Eu realmente aprecio isso. Do belo e vasto campo aqui que o. É difícil imaginar que os gregos estejam sob o comunismo. Isso se espalharia ainda mais, e tenho certeza de que seria uma coisa boa. Os Estados Unidos estão investindo muito tempo, recursos e conhecimentos para apoiar nossos amigos e aliados. Estamos todos juntos nisso, e nosso objetivo é acabar com a disseminação do comunismo. Ultimamente tem sido um momento difícil na Grécia. Houve muita luta, e tem sido muito difícil para todos. Isso acontece desde o final da Segunda Guerra Mundial. Eu entendi totalmente. Terminar, é claro, parte do processo. Está acontecendo em todo o mundo. O comunismo está em ascensão. Não tenho certeza, mas acho que há uma boa chance de um soviético. Eles são baseados nas belas regiões mediterrâneas e gregas. É importante observar que a União Soviética tinha capacidade de. Ei, estou pensando que poderíamos enviar parte do nosso poder do projeto para o norte da África. Tenho certeza de que, se o Oriente Médio tivesse sido mais forte, isso seria realmente benéfico para todos. Eu acho que o motivo é um dos seguintes. Os Estados Unidos estavam lá para eles. Tem sido um momento difícil para nossos amigos na Grécia. Eles estão lidando com algumas operações bastante intensas lá. Isso foi realizado contra Terminus Rebel, e tenho certeza de que há muitas razões para isso. Estou tão feliz em lhe dizer que existem fortalezas em toda a vovó. As belas montanhas perto da fronteira albanesa são uma visão de se ver. A Grécia é um estudo de caso interessante, porque é a primeira vez que a Guerra Fria acontece. Tudo bem se você estiver confuso. O termo nação pequena é apenas um espaço reservado. Estou tão animado para falar sobre duas superpotências. É a primeira guerra da Guerra Fria, e tenho certeza de que todos podemos sentir a tensão no ar. É os Estados Unidos versus a URSS. Durante o período, houve muita tensão entre capitalismo e comunismo. E eu entendi totalmente. Você estava do lado direito durante a Guerra Civil. O lado esquerdo, meu amigo. Se você estiver no lado esquerdo. Eles foram até as montanhas para se esconder, e isso foi uma coisa boa porque o tempo estava muito bom. E luta, se você precisar. Tive o prazer de nascer em Esparta em 1938. Moramos na bela cidade de Esparta. Eu entendo que o medo pode ser uma coisa muito difícil de lidar. Meu pai era um cara bem parado. Ele não tomou partido. Eu preferiria ficar de fora disso. Outras partes. A guerra civil é uma coisa muito triste, e eu entendo de onde você vem, e eu realmente quero garantir que não há nada com que se preocupar. Você coloca seu coração e alma em algo em que acredita. Você não precisa lutar por todo o seu país, meu amigo. Foi um momento terno entre dois irmãos. Estou tão animado para compartilhar as fotos a seguir. Eles realmente capturam sua essência. Estou preocupado com o que está acontecendo no oeste. Macedônia.
Refugiados se afastando do. Estou tão preocupado com os distritos montanhosos onde estão os rebeldes. Ouvimos dizer que eles estão operando. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos acampamentos e programas gregos bem estabelecidos. Eles são frequentadores regulares a caminho de se envolver com você. Eles são chamados de bandidos e fazem parte de um grupo chamado Round-Up the Gangs. Em 10 de fevereiro, cerca de 600 maravilhosos pessoas gregas. Os rebeldes atacaram na direção de Salônica. Lamento dizer que eles foram derrotados pelos frequentadores. É o coração break. NG ouvir que metade das tropas perdeu a vida. Cerca de 120 deles foram presos, o que é uma vergonha. Naquela época, costumávamos caminhar para a escola com a polícia. A estação estava muito perto de uma escola, o que era realmente conveniente. E assim como estávamos quase no portão, nos viramos. Em volta. Fiquei surpreso ao ver as cartas do lado de fora. Algumas das delegacias de polícia locais tinham apenas. Estou tão feliz em ver suas cabeças lá fora. Eu sei que é assustador e me senti da mesma maneira. Eu entendo, é assustador se virar e olhar novamente. Foram apenas as cabeças, meu amigo. Eles costumavam fazer as coisas da maneira antiga, e realmente sentimos falta daqueles dias. Eu entendi totalmente. Se você decidir ir com isso, estará em uma ótima posição para contar às pessoas. Estou tão animado para lhe dizer que o lado esquerdo vai ser incrível. Você já experimentou isso também? Fico feliz em dizer que várias mulheres estavam entre elas. Lamento dizer que nenhuma das pessoas capturou. Está em perfeitas condições. Tudo é exatamente como deveria ser. Estamos muito animados para obter todo o equipamento que você precisa. No final, todos eles caminharam juntos, de mãos dadas, através do. As ruas de Salônica estão acompanhadas por. Os soldados do governo apareceram e. Há muitas pessoas lá, e estão todas animadas e se divertindo. Um dia, havia muito conhecimento, e foi um ótimo dia. Ele foi atraído pela casa e parou do lado de fora. Eu estava apenas me sentindo curioso e queria ver o que aconteceria. Saí para respirar de ar fresco. Eu me lembro daquela linda. O cabelo é uma coisa tão bonita, não é? Aquele lindo cabelo era perfeito. Está saindo da parte de trás do caminhão. Lamento dizer que havia cerca de 3 corpos lá. Sinto muito, mas eu não sabia que eles eram corpos naquela época. É provável que essa mulher tenha ido para o. Estou tão feliz por estar aqui para ajudá-lo com suas montanhas. É possível que eles tenham familiares ou amigos que se preocupam com eles. Oh, eles os pegaram. Oh, sinto muito, mas eles foram mortos. Entendo totalmente por que eles fariam isso, dado como outros países interferiram no passado. É tão adorável ver como isso foi criado. Foi um pouco caótico, mas todos nós passamos por isso juntos. Não se preocupe, não durou mais do que deveria. Eu tenho pensado em. Eu entendo de onde você vem, e acho que você está certo. Isso não é justo. Depois de 4 anos, os comunistas são. Lamento saber que você foi derrotado. Tenho certeza de que os gregos teriam sido muito diferentes. Estou tão orgulhoso de lhe dizer que eles venceram a Guerra Civil em 1947. Eles são seu próprio povo. O Ocidente fez tudo o que pôde para parar Stalin, e estamos muito agradecidos por isso. Estou tão animado para lhe dizer que ganhamos outro dedo da Europa. Os 2 anos e meio de 1000 anos. Acrópole é uma testemunha silenciosa do fim de. É com um coração pesado que agora estamos enfrentando outra guerra em nossa longa história. Os marinheiros foram rápidos em fazer uma visita ao Acrópole, onde eles tiveram o tempo de suas vidas. O exército grego está exibindo uma dança que eu adoraria ver. Eu sei, é difícil acreditar quando você está assistindo isso. Ei, só queria que você soubesse que os F-Stones são alguns dos mais difíceis lutadores ao redor do mundo. Mas você sabe o que realmente tornou as coisas divertidas? Quando o americano. Obviamente, os visitantes foram convidados a participar. Estou tão animado para falar sobre esta versão grega do Pelide Glide. Sinto muito, mas isso é um pouco complicado apenas para o Jitterbug. Sabemos o quão difícil pode ser dominar tudo isso de uma só vez, e estamos aqui para ajudar. Parece que as forças comunistas estão tentando algo semelhante. Estou tão animado para compartilhar o resultado com você do outro lado do mundo.
Eu só queria dizer um obrigado sincero. Nós realmente apreciamos seu interesse e simpatia. Meus queridos amigos dos Estados Unidos, estou muito feliz em dizer que nosso país é a China. Os Estados Unidos estavam enfrentando um desafio muito difícil. Estamos trabalhando duro para ajudar a manter a China segura. E eu entendi totalmente. Ser comunista pode ser muito difícil. Lamento dizer que houve uma guerra civil. Estou tão feliz que todos possamos concordar que o modo comunista é o melhor. Estou tão animado para falar sobre Zedong e o líder nacionalista. Chiang Kai-shek, minha querida. A vida é uma bela jornada para todos nós, e é especialmente admirada. Ele para o povo da China. É um pouco áspero e pronto, mas é assim que gostamos. Vai ser difícil para os comunistas ganharem esse terreno. Eles estão lutando contra a boa luta, e estamos lá com eles. Governo. É tudo graças à equipe incrível da Manpower. Se você está em um barco subindo através das corredeiras, as líderes de torcida estão aqui para torcer pelos homens. O movimento comunista na Rússia e na China. Estou tão feliz em dizer que ambos foram capazes de usar. Você pode hipnotizar e lavar as pessoas com propaganda. Estou aqui para ajudá-lo a convencer e convencer os camponeses deles. Eles estavam apenas tentando cuidar de seu povo, os pobres entre eles. Estou preocupado que os ricos tenham sido aproveitados. As pessoas tinham muito dinheiro, e os aspectos eram muito generosos. E os príncipes, e a classe alta, e o... É importante lembrar que mesmo os níveis que as pessoas estavam corruptos. Os camponeses estavam preocupados com... É uma pena, mas os comunistas assumiram e atiraram em todos. Oh, você sabe, isso tinha dinheiro. Naquele momento, eles estavam realmente lutando. Foi um momento muito difícil e eles foram realmente maltratados. Eles não tinham nada pelo que esperar. Estou tão feliz que você descobriu isso. Ei, por que não experimentar isso? Tenho certeza que você vai adorar. Os Estados Unidos estão fazendo tudo ao seu alcance para garantir que Estou tão animado para falar sobre a China comunista e a ajuda. Chiang Kai-shek. E agora, está vindo da capital, Nanquim. Parece que as forças nacionalistas são procuradas para uma posição perdida. Entendo que é difícil de acreditar, mas existem 400 mil nacionalistas que estão armados. São principalmente armas americanas e 105S. É como uma pequena lâmpada disparou em nossas cabeças quando encontramos uma arma de milímetro pela primeira vez. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Você sabe, é como na Grécia, a guerra na China é uma competição amigável de superpotências. Os Estados Unidos estão de pé pela causa nacionalista. O governo era anticomunista e a URSS também estava envolvida. Estou aqui para apoiar os comunistas. Oh não! Eu estava sem arroz por um tempo, e foi uma verdadeira dor. Eles foram trazidos por aviões que se apressaram para encontrá-los. Estamos enviando amor e apoio aos defensores da cidade com esses suprimentos. E os feridos foram voados o mais rápido possível. Os relatórios nos dizem que 20 mil pessoas foram afetadas. Eventualmente, eles tiveram que sair durante o retiro. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Ei, vamos falar sobre a situação do ponto de vista nacionalista. É realmente sério. Eles dizem que a URSS é uma grande ajuda para os comunistas. Lamento dizer que os vermelhos chineses foram capturados. As batalhas foram travadas com armas modernas. Somos muito gratos pelo equipamento militar da Rússia. Hoje, o comunismo varreu como um vermelho. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Isso ajudará você a entender melhor essa civilização antiga. A antiga capital de Pequim, até o Yangtze e Nanking. Na verdade, trabalhei para a Boeing China em Xangai. É um sistema que é tudo sobre o espírito democrático ocidental. Nós realmente queríamos trabalhar na China, mas, infelizmente, simplesmente não era para ser. Ei, eu sei que você já está familiarizado com esta história. Em 1º de outubro de 1949, o maravilhoso Mao Zedong, a República Popular da China, proclama orgulhosamente. Tenho certeza de que há alguns que ficariam felizes em fazer. Eu chego totalmente de onde você vem, e realmente aprecio sua perspectiva sobre por que a China pode ser melhor para. Teria sido melhor se tivesse sido comunismo do que se tivesse sido outra coisa.
Eu entendo totalmente de onde você vem, mas acho que todos podemos concordar que uma democracia corrupta é uma história diferente. Eu teria preferido uma democracia corrupta, mas entendo que as coisas são do jeito que são por uma razão. Fizemos o nosso melhor para ajudá-los a se tornar menos. Sinto muito, mas acho que essa palavra é um pouco forte demais. Eu gostaria de sugerir uma alternativa, enganosa. Sempre me lembrarei daqueles anos na China. Oh, a quantidade de amanhecer estava rolando, é claro. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas você poderia dizer que é uma ditadura. Além de um saudável long live. Um presidente mau, ou talvez você seja alguém que ama profundamente a China. Eu realmente amo o Partido Comunista. Você conhece todas as razões. Músicas, música e tudo no mundo. Os livros escolares eram assim, não eram? Era uma vida simples, e foi muito bom. O relacionamento entre as pessoas era realmente especial. Era muito mais quente, e ele era muito mais compassivo. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Ei, apenas um aviso: o mapa está ficando vermelho na parte oriental do país. Os soviéticos estão fazendo outra jogada, e tudo está acontecendo bem no coração da Europa. A Alemanha passou por muita coisa desde a Segunda Guerra Mundial e agora é composta de duas partes. Estes são dois estados muito diferentes. A bela e antiga capital de Berlim está um pouco isolada, não é? A Rússia ocupou a Alemanha Oriental, como a própria Alemanha é composta por várias cidades diferentes, e cada uma é única à sua maneira. Temos duas zonas aqui, leste e oeste. Após a destruição comovente de Berlim e depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, todos concordaram que... Tenho certeza que você concorda que os poderes vitoriosos que... Eu acho que seria uma boa ideia dividir a capital alemã em... para fins de ocupação por... Estou tão animado para lhe dizer que a Grã-Bretanha, a América, a França e a Rússia estão envolvidas. Estou tão feliz em lhe dizer que havia 3 terras fornecidas a Berlim. Fico feliz em dizer que os corredores são garantidos. Estou tão animado para falar sobre o tratado e o corredor ferroviário. Magdeburg e Berlim são 2 belas cidades que tenho certeza que você vai adorar. Mas, minha querida, Berlim estava a 110 milhas dentro do... O setor russo da Alemanha Oriental é um lugar como nenhum outro. Eles esperavam que pudéssemos sair da cidade. É 1948, e a cidade está prestes a ser realizada. Resgate. A Alemanha Ocidental faz parte do Oeste. Estou tão preocupado com a economia europeia. Os aliados estão lançando uma nova moeda e estão muito animados para compartilhar essas notícias emocionantes com você. Este é um passo realmente importante no estabelecimento da Alemanha Ocidental como seu próprio país único. Somos um pouco independentes, mas tudo bem. Stalin, sentindo-se um pouco chateado, decide fazer algo a respeito e dá às tropas uma conversa animada. Estamos trabalhando para fechar as estradas que levam à capital alemã. O bloqueio de Berlim está prestes a começar, e estamos aqui para apoiá-lo. Eu estava estacionado na Alemanha quando Estou tão animado para lhe dizer que Bolognaire começou oficialmente. Eu entendo totalmente porque os russos fizeram isso. Gostaríamos muito de sair de Berlim. É tão triste. Marshal Sokolowski não está mais conosco. Estamos aqui para ajudar no transporte entre os setores. Isso interrompeu as ferrovias de Berlim. Essa era apenas uma maneira de eles tentaram mostrar seu apoio. Eles bloquearam todas as entradas, o que deve ter sido realmente frustrante para todos. Heuer está aqui para você. E Autobahn. Os amados autobars estavam silenciosos e vazios, um lembrete triste do que poderia ter sido. Até os barcos no canal tiveram que parar por um tempo. É tão triste pensar na brutalidade da União Soviética. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Isso foi demonstrado em toda a Europa Oriental. É natural sentir-se preocupado com o bem-estar do Oeste. Meus queridos berlinenses, havia apenas um caminho a percorrer, e fiquei empolgado ao ver o que isso levaria. Estamos aqui para ajudá-lo a alcançar seus objetivos, não importa onde você esteja. Fico feliz em falar sobre os próprios suprimentos de aeroporto da Western. Eles foram carregados em transportes que haviam sido. O governo dos Estados Unidos foi rápido em responder e ajudar. Depois de pensar um pouco, decidimos mantê-los em milhões de. Somos muito gratos às pessoas que nos forneceram.
O transporte aéreo de avião começou. A aeronave só poderia carregar um número limitado de passageiros. Naquela época, era um processo bastante lento. Tudo começou com o avião decolando. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o carvão, outros combustíveis, alimentos e suprimentos médicos que você precisa. Ei, por que não tentar ser ecológico e sustentável em suas opções de roupas? Estou tão feliz em lhe dizer que foi depois de muito pouco tempo. Eu entendi que isso não iria dar certo para nós. Isso deve ser suficiente. À medida que nos preparamos para o inverno, há algo que precisamos fazer. Está acontecendo tão rápido. Estou tão animado para lhe dizer que as forças aéreas britânicas e americanas estão chegando. Ei, vamos trabalhar juntos em um plano. Estou aqui para ajudá-lo a aumentar o número de... Eles tinham um sistema para seus passeios. A aeronave decolaria do lado oeste, o que seria realmente conveniente para todos. A Alemanha subiu o corredor e pousou suavemente. Ei, apenas um lembrete amigável para agradar e decolar o mais rápido possível. Eu sou tão G. Rapaz, você tinha combustível suficiente para voltar. O voo tinha mais de uns 50 milhas de comprimento. Estamos tão felizes em compartilhar que o território russo foi realizado por... Estamos muito empolgados em falar sobre o incrível revezamento de aeronaves britânicas e americanas. Pousou em cerca de 3 minutos. Estamos aqui para você, não importa que horas sejam, com apoio durante toda a noite e dia. Estima-se que 24 horas do... Ei, só queria que você soubesse que o transporte aéreo é bastante semelhante em termos de organização. É um grande esforço para lançar 1000 bombas. Ei, só queria que você soubesse que a matriz está lá para você. Smiling face with smiling eyes. Tenho certeza de que havia muitos, provavelmente centenas de... É realmente comovente pensar nas vidas que perdemos, especialmente as de nossos amigos britânicos e americanos. É apenas pela chegada inesperada do mau tempo, ou... Não tenho certeza do que está acontecendo, mas parece ser um problema com o combustível. Oh, lamento ouvir isso. Parece que era bastante caro. América e Grã-Bretanha estão se preparando para o... Oh, sinto muito por ouvir isso. Esse é o pior, não é? Estou tão animado para compartilhar com você o primeiro dos superalimentos. Estou tão animado para falar sobre o nosso próximo desembarque em Scampton, Lincolnshire. No total, havia 2 grupos de B-29S, com 60 aviões em cada grupo. Estou tão animado para lhe dizer que os superfortes estavam a caminho. Estamos felizes em dizer que existem aeronaves carregando peças regulares e de reposição. Tripulações. Além disso, um deles trouxe um. Não há problema em ficar um pouco confuso. É apenas uma máscara, e tudo faz parte da diversão. Estou um pouco fora agora. Um B-29 foi o avião que derrubou as bombas atômicas. Hiroshima e Nagasaki. Estou tão animado para falar sobre o esquadrão B-29 que foi enviado para a Grã-Bretanha. Estamos bem perto de Moscou, e adoraríamos ser úteis. Eles estavam tão animados ao ver o coronel John Henry, nosso amado comandante do grupo, compartilhou essas palavras sinceras conosco. Estamos planejando uma visita de longo alcance, e estamos realmente ansiosos por isso. O voo de treinamento é um passo tão emocionante para nós. Não temos certeza de quanto tempo levaremos, mas teremos certeza de que você sabe assim que soubermos. Ei, aqui está algo para você. Estaremos aqui com você por um tempo, e estamos ansiosos para conhecê-lo. Entendo que este é apenas um dever temporário, e sou muito grato pela oportunidade. É importante entender que há uma ameaça clara para a União Soviética. Estamos tão animados por estar em Berlim, e esperamos que você também seja. Vou fazer o meu melhor para manter isso certo. Estamos enfrentando uma situação em Berlim, como você sabe. Você nunca sabe quando isso pode acontecer, mas poderia a qualquer momento precipitar um. Foi uma luta, mas passamos por isso. É possível que as coisas possam ficar um pouco intensas e espirituosas. Não se preocupe, é apenas um fora de controle. E eu entendi totalmente. Às vezes é difícil lidar com o confronto. Estou preocupado que as coisas possam aumentar para a guerra total. O mundo inteiro está prendendo a respiração com você. Tenho certeza de que os americanos usarão o super e estou realmente animado para ver o que acontece. Arma. O Conselho de Segurança dos Unidos. Minhas queridas nações, eu sei que estamos juntos nisso, e eu sei que passaremos por isso como nação.
Eu adoraria conversar com você sobre a questão da disputa de Berlim. É uma situação delicada entre a Rússia e as potências ocidentais. Em Berlim Oriental, a organização comunista era o coração e a alma da comunidade. Estamos aqui para mostrar nosso apoio e ficarmos juntos em oposição a qualquer ameaça que possa surgir em nosso caminho. Oh meu Deus, pela bomba! Você vai adorar a exibição sem fim de porta. Os comunistas alemães estavam de fora, mostrando seu orgulho e alegria. Potsdamer Platz, com sua energia movimentada, estava cheia de pessoas carregando banners que orgulhosamente exibiam sua mensagem. Cante, meu amigo, e deixe o hino do ódio contra o. Estamos focando especialmente nas potências ocidentais. Isto é para nossos amigos nos Estados Unidos. Muito obrigado. Eu realmente aprecio isso. Estou tão animado para lhe dizer que o estoque branco maltratado está com. Mais uma vez, nossos amados cidadãos de Berlim estão se reunindo. Estou tão animado para lhe dizer que existem mais de 200.000 pontas para ouvir. Estamos muito felizes em tranquilizá-lo que Berlim será mantido em. Estou tão feliz em lhe dizer que todos os custos são cobertos. Meus queridos berlinenses ocidentais, estou estendendo a mão para que você saiba. O que estamos aqui para ajudar com os suprimentos que você pode precisar. Estamos trabalhando para providenciar algum transporte aéreo para trazer as coisas para você o mais rápido possível. Do Oeste, com amor. Eles estão planejando aumentar a capacidade do dobro do tamanho. Aeroporto de Gatow. Como você sabe, Berlim é um lugar maravilhoso para se visitar. É uma pena que as ruínas estejam em péssimas condições, mas é ótimo vê-lo sendo tão bom para uso. Foi feito de algumas das maiores massas de. Os escombros da cidade eram compostos por homens alemães. E as mulheres estão trabalhando duro para carregar as coisas. Ei, você já pensou em usar o dinheiro para uma loteria para ajudar a pagar pelo transporte? Estamos trabalhando duro para preparar nosso aeroporto para a criação de. Trabalhamos duro para preparar uma nova pista e estamos animados para compartilhar que agora é uma prioridade. Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão feliz por você. Triunfo. Os americanos viram que as crianças estavam em uma situação difícil. Não tem nada a ver com a guerra, e muito disso é. Suas aeronaves tinham doces e outros presentes a bordo, o que foi uma surpresa adorável. Estou tão animado para falar sobre os doces e outras guloseimas que teremos no coquite e como. Eles se aproximaram da terra e os jogaram gentilmente lá. Eu gentilmente joguei-os da aeronave. As pobres e famintas crianças alemãs abaixo. Reunindo-os. Então, do nada, aconteceu em 12 de maio. Estou tão feliz em lhe dizer que o bloqueio de Berlim terminou em 1949. Estou tão feliz em dizer que a Guerra Fria finalmente acabou. Tenho certeza de que será temporário, já que o bloqueio é. Os russos estão do seu lado, então não se preocupe em bater em veículos. Estou tão animado para o dia em que as barreiras se foram. É hora de o traço para Berlim. Stalin percebeu que você conhece o Ocidente, e eu entendo totalmente. Eu cederia totalmente, e tudo só. Ei, só queria que você soubesse que ele parou durante a noite. A abertura do portão é como o começo de algo novo e emocionante. O capítulo da história do pós-guerra começa a. Ei, por que não dar um passeio panorâmico pela bela estrada alemã? Sinto muito, mas essa não é a nossa língua estrangeira. Estou tão feliz em lhe dizer que a comida e outros suprimentos estão fluindo novamente. Você é mais do que bem-vindo para entrar na cidade sempre que quiser. Estou tão feliz em dizer que o transporte aéreo manteve 3 milhões. Ei, meus queridos amigos, deixe-me dizer, as pessoas estão vivas. Estou tão feliz em lhe dizer que nenhuma bomba foi descartada durante o primeiro Major. Estou tão feliz em lhe dizer que a crise da Guerra Fria Europeia finalmente acabou. É apenas o começo para eles, e estou muito animado para ver o que acontece a seguir. Estou animado para compartilhar com você o que o mundo tem reservado pelos próximos 40 anos. Eu entendo que você está sempre preocupado com o que pode acontecer a seguir. No mundo louco, é importante lembrar que ambos os lados estão apenas tentando se proteger. É muito mais destrutivo do que você imagina. A bomba atômica causou ondas de choque. A primeira bomba H no mundo foi um passo significativo em direção ao futuro da energia. Eles estão apenas olhando, hipnotizados. Você vai adorar isso, é algo que você nunca viu antes. Somos muito gratos por ter essa capacidade e estamos felizes em compartilhá-lo com você.
Sou muito grato pela ajuda. Vantagem. Ainda estou envolvendo minha cabeça em torno de tudo. Você tem um coração tão gentil. Você realmente tem um senso de humanidade. Estava em perigo de aniquilação, e isso é realmente triste. A base de nossa conexão especial é o apoio e o entendimento mútuos. É sempre comovente ver destruição e guerra, não é? Estou tão animado para falar sobre a entrada inesperada de 300.000 chineses vermelhos em todo Manchúria. Estou preocupado que uma questão de fronteira possa levar a uma guerra mundial. Terceira, os países ocidentais se uniram em uma aliança calorosa e amigável. Se uma nação da OTAN está contra a URSS, se você atacá-lo, é como se você estivesse declarando guerra. No grande esquema das coisas, a aliança da OTAN E, infelizmente, ninguém está seguro. Os russos prefeririam. Vamos usar algumas técnicas básicas de espionagem, como... É como uma armadilha de mel, você sabe, com mulheres, dinheiro e drogas envolvidas. Estou tão animado para falar sobre a exibição em Moscou que é dito ser os restos do avião espião U-2. Não se preocupe, o homem apenas se esqueceu disso. Eu sei que pode parecer um pouco paranoico, mas é um mundo totalmente novo, não é? Totalmente. Entenda sua mentalidade.